Nesta altura, um espaço de entrevista para os representantes dos partidos sem assento parlamentar. José Pinto Coelho é presidente do Partido Nacional Renovadores. Boa tarde, obrigado por ter vindo ao Jornal da Uma. O Partido Nacional Renovadores tem como principal mote de campanha o protecionismo à economia portuguesa. Defendem a saída da União Europeia? Boa tarde, antes de mais. Nós defendemos que se não é Portugal a cuidar de si, ninguém mais o fará. Não é o FMI usurário ou a União Europeia totalitária que vai cuidar de nós pelos nossos bonitos olhos. E, portanto, eu não acredito nem nunca acreditei em soluções vindas de quem justamente nos meteu no buraco, porque os grandes culpados não são nem a FMI nem a União Europeia. Os grandes culpados são os nossos governantes que deram cabo de Portugal nos últimos anos. De modo que estamos a enverdar por políticas de cortes em tudo e em todos, que nada vão resolver porque o panorama não vai mudar, as soluções não vão mudar. E já em 2009, na campanha das legislativas, eu tinha falado para o déficit da dívida externa, que era brutal, e os políticos andavam a esconder. Do mesmo modo, os políticos esconderam até ao limite a situação calamitosa de Portugal e, do mesmo modo, estão a esconder aos portugueses os sacrifícios brutais que vão ser exigidos. Essa é uma crítica que faz a todos os partidos ou somente ao PS e ao PS? É uma crítica que faço ao Clube dos Cinco, que são os partidos que estão instalados na Assembleia da República há muito tempo, e, nomeadamente, àqueles três partidos que são rigorosamente iguais, são farinha do mesmo saco, que é o CDS, PSD e PS, porque todos eles ajoelham diante da Sra. Merkel. E, portanto... Mas, então o Partido Nacional Renovadores não iria aceitar este memorando de entendimento, não iria aceitar este resgate a Portugal? Qual seria a solução para Portugal? É que justamente... Não pagar a dívida, sair da União Europeia, sair do euro? Vamos lá ver, é que é uma mentira pensarmos que vamos pagar a dívida. Portugal não vai conseguir honrar os seus compromissos porque não temos modo de pagar. Neste momento, soube-se ainda há pouco que Portugal é o único país da Europa que está em recessão. Uma recessão de 2,2 neste ano de 2011. É um país que já tem uma dívida externa superior ao seu PIB. Como é que nós vamos poder pagar a dívida externa? Isso é uma mentira, sobretudo a pagar juros usurários. E portanto, qual era a solução para o Partido Nacional? A única solução é uma solução a prazo, que é mudar radicalmente de caminho. Nós temos que voltar a produzir, porque estes políticos suicidas e irresponsáveis, pura e simplesmente a soldo, por dinheiro vindo da União Europeia, que embriagou este país, esses políticos aniquilaram todo o tecido produtivo. Nós temos neste momento... Mas a culpa é só dos políticos ou é também das pessoas e da sociedade civil que não soube preparar-se para este embate de concorrência internacional? Repare, a grande culpa é evidentemente dos políticos que nos têm roubado há anos sem fim e governado, têm-se servido em vez de servir o país. Mas é evidente que a culpa também é de muitos portugueses, que por muito que se queixem, acabam por ter o que merecem. Porque, repare, se há portugueses que não votam, que se demitem das suas funções de poder correr com eles, depois não se queixem, acabam por ter aquilo que merecem. E pior ainda, são os portugueses que teimam em votar neles. Eu só pergunto, mas porquê se eles vão continuar as mesmas políticas? Se eles são os grandes culpados? Já entendemos esse raciocínio, José Pinto Coelho. O que eu lhe pergunto, claramente, é quais são as soluções do Partido Nacional Renovador relativamente à questão da zona euro, à dívida portuguesa e ao memorando de entendimento com o FMI para o pagamento da dívida externa. Se calhar, eventualmente, nós não temos outra saída agora se não ter uma ajuda, que é uma humilhação nacional, que é uma vergonha. É a terceira vez que o FMI entra em Portugal desde o 25 de Abril, que só tem praticado políticas antinacionais. E, portanto, é evidente que as nossas soluções não podem ser soluções pontuais. É preciso mudar tudo. Mudar mentalidades e mudar os políticos. E mudar as grandes linhas estruturais da política. E, portanto, apostar na produção nacional para criar trabalho e, com o trabalho, criar emprego. Aumentar a nossa soberania, que está altamente comprometida de dia para dia. Nós não temos soberania nenhuma. Temos que voltar a reativar as pescas naquela que é a maior zona económica exclusiva da Europa e que está entregue em mãos espanholas. Temos que lutar pela nossa plataforma continental, que se conseguirmos essa unidade territorial entre Portugal continental e as ilhas, isso vai nos dar potencialidades extraordinárias e, sobretudo, temos que apostar em Portugal, no produto nacional. Não podemos estar eternamente a consumir aquilo que não produzimos, porque senão vamos... Então, para si, os portugueses deveriam consumir produtos nacionais acima de tudo? Proteger, sobretudo, o produto nacional, mas para isso é preciso que haja produto nacional, que não há. Olha, veja uma coisa, agora, muito recentemente, a Europa está a aprovar políticas de importação de têxteis do Paquistão. Então isto admite-se.
vai prejudicar um Estado-membro, que é Portugal, no seu setor têxtil, que ainda existe, embora esteja muito debilitado. Então eu só pergunto, para ter amigos destes não precisamos ter inimigos. E por falar em amigos, está solidário com o partido, os verdadeiros finlandeses, que se mostra contra e que se mostrou contra a ajuda a Portugal? O partido de extrema-direita, tal como o Partido Nacional Conservador? Eles estão no seu papel. Cada um tem que cuidar em primeiro lugar da sua casa e só depois pensar na dos outros. Eles são perfeitamente soberanos para não querer ajudar um país que só cometeu disparates, atrás de disparates. E, portanto, estão no seu direito. Nós não temos agora que nos agachar em dar aí a mendigar esmolas, como foi este vídeo. O José Pinto Coelho concorda com essa posição? Concordo com essa posição. Concordo com essa posição porque eles não têm por que o fazer. Embora nós sabemos muito bem que na política real isso não vai acontecer, porque quem manda na União Europeia é a senhora Merkel. Ela bate na mesa e todos se agacham. E, portanto, infelizmente é assim. Nós estamos a ser dominados por forças externas. E é nessa medida que entra a moeda única, o euro. Porque nós sempre fomos contra a adesão ao euro. E a verdade é que o euro entrou em Portugal e deu cabo do nível de vida dos portugueses, porque continuámos a receber os ordenados com a lógica do escudo. As pessoas pensam em escudos quando recebem, mas na hora de consumir estão a consumir em euros. E é evidente que qualquer um sente no seu bolso, seja empresa, seja família, seja particular, que isto veio destruir por completo. Ou seja, nós embarcámos em aventureirismos completamente deslocados, sem medir as consequências, e está na hora de infletir para o realismo. Nós temos, de facto, que proteger aquilo que é nosso. Mas se cada um dos países europeus seguir essa tendência de proteger aquilo que é próprio de cada país, a União Europeia está condenada ao fracasso. Acha que isso seria benéfico para os cidadãos europeus e para os portugueses em geral, enquanto trabalhadores? A Europa não tem cuidado de si verdadeiramente. Basta ver como é que a Europa está a ser destruída na sua identidade. Basta ver aquelas manifestações de muçulmanos em Londres a denegrir e dizer mal do país que os acolhe. Basta ver que a Europa então não sabe cuidar de si. E, portanto, aquilo que nós desejamos é que a União Europeia de facto acabe, que dê o trambolhão por si própria, porque nós somos europeus. Tem uma queda violenta. Não é violenta, nós não advogamos a violência. Agora, isto é um caminho que nos está a levar a todos, portugueses e europeus, ao buraco. Nós não violenta, queria dizer estrondosa, o termo foi mal aplicado. Vai haver, porque isso é inevitável. E o futuro, isso que me falou agora da Finlândia, o que está acontecendo na Finlândia, na Suécia, em França, na Hungria, é o ressurgimento do nacionalismo, porque o nacionalismo é o futuro. As nações têm que cuidar de si. Dizia-lhe eu que nós somos europeus com muito orgulho e nós temos o maior apreço e o maior interesse em cuidar deste espaço civilizacional que é o nosso, que é a Europa. Mas, para cuidarmos bem dele, temos que cuidar primeiro cada um das suas nações e privilegiarmos acordos e tratados entre elas e não contra elas. E olhando para esse último argumento seu, o Partido Nacional Renovador continua a defender a saída dos imigrantes de Portugal, como aconteceu num cartaz que há uns tempos fez e gerou enorme polémica? Eu gostava de esclarecer isso. Nós temos um escassíssimo tempo de antena e eu não posso aceitar este rótulo de que somos contra os imigrantes. Nós não somos contra as pessoas e não podemos generalizar porque isso seria no mínimo desumano e injusto. Um imigrante que esteja cá por bem, porque quer melhorar as suas condições de vida e está a contribuir, é sempre bem-vindo. Eu conheço muitos e há-os, de facto, que estão por bem. Agora, nós somos claramente, inequivocamente, contra políticas suicidas de invasão imigrante. E qualquer pessoa, não vale a pena taparmos o sol com a peneira, percebe que Portugal e que a Europa tem sido literalmente invadida por imigrantes que vêm desestabilizar todas as nações, vêm pôr em perigo a nossa identidade, vêm desviar subsídios que deviam ser canalizados para pagar, por exemplo, reformas dignas aos portugueses que trabalharam toda uma vida e que hoje em dia estão a passar fome, porque a grande percentagem de pobreza entre os portugueses é nos idosos, que não mereciam ser tratados assim e que ainda lhes cortam cada vez mais. Que grande parte dos empregos que os imigrantes fazem são precisamente aqueles que os portugueses não querem aceitar. Isso é mentira, desculpe, isso é uma mentira que eu não posso aceitar. Isso é generalizar e isso é ofensivo aos portugueses. Qualquer português que imigra porque a pátria lhe nega... Estou a falar em Portugal. Em Portugal. O senhor não trabalharia seguramente por ordenados mínimos a ser explorado pelo capitalismo selvagem. E é evidente, quem é que beneficia da imigração e quem é que promove a imigração? São os capitalistas selvagens, são os liberais que só veem lucro à frente. E nós defendemos um Estado nacional e um Estado social, com justiça social. E, portanto, qual é o português que está disposto a trabalhar de sol a sol e chegar ao fim do mês e ganhar um ordenado que não lhe serve nem para pagar uma renda de casa? Não é o português que não quer trabalhar. Generalizar isso é, no mínimo, ofensivo. Há muitos portugueses no desemprego que não têm emprego. E porquê? Porque tem uma concorrência desleal de uma mão de obra
justamente da imigração, mas nem é contra essas situações que nós nos insurgimos. Não. O problema mais grave da imigração é a imigração que traz a subsídio-dependência e que traz a criminalidade que está associada. Muito obrigado por ter vindo ao Jornal do Uma. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde.